havia um sábio, um grande artífice, e o Senhor dedicou-lhe seu amor e o recebeu, a ponto de fazê-lo testemunhar as mais altas moradas dos maiores e mais sábios e imutáveis reinos do Todo-Poderoso, das mais maravilhosas, gloriosas e brilhantes estações de muitos olhos dos servidores do Senhor, e o inacessível trono do Senhor, e os graus e manifestações, e hostes incorpóreas e o inefável ministério e a multidão de elementos, e as várias aparições e o canto indizível das hostes dos querubins, e a luz infinita. Naquele tempo, disse ele, quando completei 165 anos, gerei meu filho Matusalém. Depois disso, vive 200 anos, e ao todo minha vida foi de 365 anos. No primeiro dia do primeiro mês, estava eu sozinho em minha casa descansando no meu leito, quando adormeci. E quando estava adormecido, uma grande tristeza tomou conta de meu coração e chorei durante o sono, e não podia entender que tristeza era aquela ou que iria acontecer-me. E então me apareceram dois homens, extraordinariamente grandes, como eu nunca vi antes na terra. Suas faces resplandeciam como o sol, e os seus olhos eram como uma chama, e de seus lábios saía um canto e um fogo, variados, cor violeta na aparência. Suas asas eram mais brilhantes que o ouro, suas mãos, mais brancas que a neve. Eles estavam em pé, na cabeceira de meu leito, e puseram-se a chamar-me pelo nome. Acordei e vi claramente aqueles dois homens, de pé, na minha frente. E saudei-os e fui tomado de medo, e meu semblante transformou-se pelo terror, e os homens disseram: tenha coragem, Enoque, não temas, o Deus Eterno nos mandou a ti. Tu hoje deverás subir aos céus conosco, e deverás dizer a teus filhos e aos da tua família tudo o que deverão fazer na casa durante tua ausência na terra, e não os deixes procurar-te até que o Senhor te devolva a eles. E não me demorei em obedecer-lhes e saí de minha casa, como me foi ordenado. Chamei meus filhos Matusalém e Regim e Gaidade, e contei-lhe todas as maravilhas que me haviam dito aqueles homens. Capítulo 2. A instrução, de como Enoque instruiu seus filhos. Ouçam-me, meus filhos, não sei aonde vou, ou o que será de mim, entretanto, digo-vos, não vos desvieis de Deus para os vaidosos, que não criaram o céu e a terra, pois que perecerão junto com os que os adoram, e que o Senhor vos torne confiantes em vosso coração, no temor a Ele. E agora, meus filhos, não deixeis que pensem em me buscar, até que o Senhor me devolva a vós. Capítulo 3. Da assunção de Enoque, de como os anjos o levaram ao primeiro céu. Aconteceu que depois de Enoque ter falado com os filhos, os anjos o levaram em suas asas ao primeiro céu, e o puseram nas nuvens. E aí eu olhei, e olhei outra vez mais para o alto e vi o éter, e eles me puseram no primeiro céu, e me mostraram um grande mar, maior que o mar da terra. Capítulo 4. De como os anjos dirigem as estrelas. Trouxeram até mim os anciãos e os dirigentes das ordens estelares, e mostraram-me 200 anjos que dirigiam as estrelas e suas funções nos céus, e voaram com suas asas e apareceram todos os que navegam. Capítulo 5. De como os anjos mantêm os depósitos de neve. E aí olhei para baixo e vi as tesourarias da neve, e os anjos que mantêm seus terríveis depósitos, e vi as nuvens que dali saem para onde elas vão. Capítulo 6. O orvalho e o azeite e várias flores. Eles me mostraram a tesouraria do orvalho, tal qual o azeite de oliva, e a sua forma, assim como todas as flores da terra. Além disso, os muitos anjos que guardavam a tesouraria dessas coisas, e como fazem para abrir e fechar. Capítulo 7. De como Enoque foi levado para o segundo céu. E aqueles homens me tomaram e me conduziram ao segundo céu, e me mostraram as trevas, mais escuras que as da terra, e eu vi prisioneiros atados, vigiados, que aguardavam o grande e infinito julgamento, e esses anjos eram escuros, mais escuros que a escuridão da terra, e os faziam chorar incessantemente, o tempo todo. E eu disse aos homens que estavam comigo: por que motivo estão eles sendo torturados sem parar? Eles me responderam: estes são os infiéis a Deus, que não obedeceram aos mandamentos de Deus, mas que se aconselharam segundo sua própria vontade, e se foram com o seu príncipe,
que também está acorrentado no quinto céu. Senti muita pena deles, e eles me saudaram e me disseram: Homem de Deus, ora por nós ao Senhor. E eu lhes respondi: Quem sou eu, um mortal, para que possa orar aos anjos? Quem sabe para onde vou e o que será de mim? Ou quem rezará por mim? Capítulo 8. Então aqueles homens me tomaram, e me conduziram ao terceiro céu, e lá me puseram, e olhei para baixo e vi os produtos daquele lugar, que jamais foram conhecidos. E vi as mais doces árvores floridas e olhei seus frutos e os alimentos que produziam, e todos exalavam as mais doces fragrâncias. E no meio daquelas árvores, a da vida, naquele lugar onde Deus descansa quando vai para o paraíso, e essa árvore é de uma qualidade e fragrância inefáveis, e mais adornada do que qualquer coisa que existe, e de todos os lados é como o ouro, o cinabre, e o fogo, e ela tudo cobre, e é a proveito de todos os frutos. Sua raiz está no jardim no fim da terra. E o paraíso está entre a corruptibilidade e a incorruptibilidade. E de suas fontes brotam mel e leite, e de seus jorros sai óleo e vinho, e eles se separam em 4 partes, e vão dar no paraíso do Éden, entre a corruptibilidade e a incorruptibilidade. Dali elas vão à terra e sofrem uma revolução em seu círculo, transformando-se até em outros elementos. E aqui não há árvore sem frutos, e todo o lugar é abençoado. E há 300 anjos muito brilhantes, que guardam o jardim, e com um incessante e doce canto, e com vozes que nunca silenciam, servem o Senhor todas as horas e todos os dias. E eu disse: Quão doce é este lugar! E aqueles homens me disseram. Capítulo 9. De como mostraram Enoque o lugar dos justos e dos mansos. Este lugar, ó Enoque, é preparado para os justos, o que se abstém de todas as formas das ofensas que vêm daqueles que exasperam sua alma, que preservam seus olhos da iniquidade, e que fazem julgamentos justos, que levam pão aos famintos, e cobrem de vestes os nus, e levantam os que caíram, que ajudam os órfãos e que andam sem mácula diante do Senhor, e servem somente a Ele. E para estes é preparado este lugar de herança eterna. Capítulo 10. Aqui eles mostraram a Enoque o lugar terrível, e as várias torturas. E aqueles 2 homens me tomaram e me conduziram ao norte, e me mostraram um lugar terrível onde havia todas as maneiras de torturas, trevas, e escuridão sufocantes. Nenhuma luz havia lá, mas um fogo escuro constantemente ardia no alto. E havia um rio de fogo que corria, e por todo o lugar havia fogo, e por todo o lugar havia geada, gelo, sede, e tremores, enquanto que as penas eram muito cruéis. Os anjos temíveis e impiedosos portavam armas terríveis e infligiram torturas tenebrosas, e eu disse: Quão terrível é este lugar! E aqueles homens me disseram: Este lugar, ó Enoque, é preparado para os que desonram Deus, que na terra praticam o pecado contra a natureza, e corrompem a criança pela sodomia, feitiçaria demoníaca, e encantamentos. E aqueles que apregoam seus feitos maldosos, roubo, mentiras, calúnias, inveja, rancor, fornicação, assassinato, e aqueles que amaldiçoados, roubam as almas dos homens, que vêm dos pobres, tiram-lhes seus bens, aqueles que sendo capazes de satisfazer o vazio, deixam os famintos morrer à míngua. Sendo capazes de vestir, despem os nus, e aqueles que não conheceram seu Criador, e curvaram a cabeça para deuses sem vida, que não podem nem ver, nem ouvir, deuses vaidosos, que também moldaram imagens com muito esforço e curvaram-se a obras imundas. Para todos estes é preparado este lugar, em meio aos outros lugares, para a herança eterna.
Aqui tomaram Enoque e o levaram ao quarto céu. Os homens me tomaram, e me conduziram ao quarto céu, e me mostraram os sucessivos acontecimentos, e todos o que é da lua, seu ciclo e suas órbitas, nos quais eles sempre se movimentam, como um vento de